12. Dor de amor. Quando sofremos dores de amor, não adianta reprimir o sentimento e nem tentar sufocá-lo. Tampouco adianta nos entregarmos, como elas se apressam em nos aconselhar, deixando que o sentimento nos domine. O ideal é separar-se do mesmo para compreendê-lo via a observação. Um ponto importante é não esconder de si mesmo o que se sente. Embora não seja prudente admitir para os outros o que sentimos, menos ainda para a mulher amada. É extremamente importante que sejamos sinceros conosco. Não ser sincero consigo mesmo equivale a ser estúpido. Aconselho aos sofredores que se confessem com Deus. Pode-se aliviar dores de amor oriundas de abandono súbito ou de outras formas de traição por meio da reflexão interior, profunda e objetiva. Com a mais absoluta sinceridade, sem identificar-se, admita e confesse, para si mesmo, o que você realmente sente pela espertinha. Com profunda atenção e concentração do pensamento, pergunte para si mesmo: quais são os sentimentos mais profundos que tenho por ela? O que eu realmente gostaria que ela fizesse? O que mais me faz falta? O que mais me magoou? Quais são as características dela que mais me atraem? Por que sofro tanto com o abandono? Estas são apenas algumas perguntas possíveis e servem somente para começar. A dor de amor corresponde a um eu apaixonado e ferido. Trata-se de um agregado psíquico que necessitamos desintegrar. A primeira e melhor forma de dissolver um eu é antecipar-se à sua invasão, dissolvendo todos os traços sutis que estejam a ele relacionados. Lembranças, pensamentos, imaginações, atos, apegos a objetos materiais, músicas etc. Quanto mais nos tornamos conscientes dos sentimentos que temos, tanto mais livres dos mesmos nos tornamos. É por isso que Sócrates e Jesus Cristo diziam que o conhecimento da verdade é a chave para a libertação da alma. Realmente, o sofrimento provém da ignorância. No caso específico das dores de amor, o sofrimento provém de inúmeras ilusões das quais não estamos conscientes. Entendo que devemos confessar nossos sentimentos ao nosso Deus interior, pedindo a Ele a libertação de nossa alma. 13. A mescla de polos opostos simultâneos. A relação amorosa é marcada por uma dualidade de amor e ódio. De um lado, estão as manifestações de carinho, afagos, bajulações, sorrisos e a ternura. Do outro, estão as provocações, as agressões e as hostilidades. Ambos os polos se mesclam em uma simultaneidade que tira qualquer um do sério. Não se trata exatamente de alternância, mas da fusão de polos. Na alternância, ambos se sucedem alternadamente. Aqui, ambos se expressam simultaneamente ou quase. A melhor palavra que encontro para designar tal situação é inferno. De fato, a mescla dos polos opostos origina situações de intenso estresse emocional, principalmente na pessoa que for mais polarizada e definida das duas. E quem costuma ter um comportamento mais polarizado e definido? O homem. Sofrerá nas mãos de uma mulher todo aquele que se polarizar de um lado, como também aquele que se polarizar do outro. O homem violento, que somente sabe reagir com hostilidades, tem tantas chances de destruir sua vida sentimental quanto o homem terno e meigo, que somente sabe dar carinho. O motivo é este: suas reações são desproporcionais e não adequadas às situações reais. É necessário transcender este par de opostos e saber reagir corretamente, de acordo com as circunstâncias. Não convém permitir que a mulher nos arraste para a esquerda e nem para a direita. Temos que nos manter centrados e reagir à altura dos comportamentos contraditórios, mas sem nos exaltarmos como elas fazem, e tendo cuidado de não inverter as reações que seriam adequadas. A inadequação das reações sempre criará problemas. Comportamentos positivos, carinho, ternura etc. requerem reações correspondentes de nossa parte, não exageradas, porém, enquanto comportamentos negativos, provocações, hostilidades, ataques histéricos e infernizações de todo tipo, requerem atitudes firmes e rigorosas no sentido de desarticulá-los. Nos livros, dediquei-me, por necessidade, exaustivamente ao estudo dos aspectos desagradáveis do feminino e da relação amorosa, uma vez que havia escassez de material a respeito desse lado obscuro. Eu encontrava muito material exaltando as virtudes femininas e enaltecendo o amor romântico, mas muito pouco tratando da crueldade amorosa e do sofrimento amoroso do homem.
Senti que havia necessidade de um equilíbrio, e este foi o motivo pelo qual o lado obscuro despertou tanto o meu interesse. Dito de outra maneira, poderíamos afirmar que a mulher se comporta em relação a nós de forma agradável e desagradável, ora simultaneamente e ora alternadamente. Os comportamentos agradáveis formam o polo positivo e os comportamentos desagradáveis formam o polo negativo. Seu comportamento não é polarizado e nem definido. Tentar fixá-las em um polo à força é perda de tempo. Além disso, seus aspectos agradáveis e desagradáveis podem apresentar vários graus de intensidade, indo de leves e tênues até certos extremos exageradamente intensos. Assim é que temos que desenvolver ambas as capacidades dentro de nós mesmos. Necessitamos ser capazes de lidar com os dois polos, tanto alternadamente quanto simultaneamente. Isso implica em não termos expectativas, estarmos prontos para tudo e nos mantermos continuamente de prontidão para reagir de ambos os lados, principalmente quando a convivência é recente e 11. Não é fácil jogar como uma oponente RS, que ataca simultaneamente de dois lados opostos e que usa táticas opostas simultâneas. Aí reside uma grande dificuldade. Então temos que estar sempre preparados para ataques que venham de qualquer lado. A regra é esperar tudo e não surpreender-se com nada. De acordo com o pessimismo filosófico, se estivermos preparados para o pior, não seremos pegos de surpresa. Entretanto, penso que não devemos esperar somente o pior, mas também o melhor, tudo ao mesmo tempo. Na lida com as mulheres, o pessimismo filosófico nos dá uma importante contribuição: esperar o pior, mas esta contribuição necessita ser completada com seu polo oposto. O lado positivo delas também necessita ser energizado e incentivado por nós. O façamos, porém, com a guarda alta, já que é muito comum as espertinhas nos golpearem quando estamos desprevenidos ou, o que é ainda pior, quando estamos lhes oferecendo nosso amor, ato este que constitui claramente ingratidão e até atraiçoamento. 14. Amor inimigo. Enquanto a paixão não está instalada, é muito fácil repudiá-la. Em tal etapa, basta nos mantermos vigilantes contra tudo o que possa brotar dentro de nós no que se refere ao encantamento. Muito diferente é a situação daquele que comete o erro de se deixar levar pelo encantamento/feitiço. Quando cometemos este erro, caímos num jogo oscilatório de amor e ódio que nos causa imenso sofrimento e ocasiona muitos prejuízos à saúde. As trapaças emocionais são verdadeiros estelionatos do amor. São armadilhas para se obter os sentimentos do outro sem dar nada em troca. Consistem em acender expectativas e esperanças para frustrá-las após a entrega do coração. Trapacear o outro é enganá-lo, induzindo-o a acreditar que é amado quando na realidade não o é. Na trapaça amorosa o amor e a sinceridade fluem de forma unilateral e unidirecional, uma vez que uma das partes visa apenas se aproveitar e explorar. As mulheres que trapaceiam no amor são muito semelhantes a qualquer golpista e adotam o mesmo modus operandi. Contam com a credulidade da vítima e instrumentalizam sua sinceridade. Operam também como os vendedores charlatães, que fascinam seus clientes e vendem produtos que não existem. São farsas ambulantes. O caminho é nos precavermos com presciência e ceticismo. Podemos dizer que o mercado sexual e amoroso é controlado por elas, que fazem as leis e ditam as regras. Os ingênuos caem repetidas vezes nos golpes desonestos, até o dia em que, após muitas experiências desagradáveis, aprendem a se prevenir contra os mesmos antes que aconteçam. O homem experiente não cai nos contos de vigário. Um sentimento inevitavelmente provocado pelas trapaças é o ódio. É muito difícil não odiar alguém que joga com nossos sentimentos e usa nossa sinceridade. Este sentimento terrível pode chegar a ser muito intenso e costuma ser proporcional ao amor passional que sentíamos anteriormente, isto é, antes de descobrirmos que fomos passados para trás pela espertinha. São emoções negativas provocadas pelos jogos sujos. Raiva, ciúme, sentimento de perda, de sentir-se derrotado, passado para trás. Não adianta nada tentar sufocá-las. Elas explodem e nos matam. Também não adianta nos entregarmos. Elas destruirão tudo ao nosso redor, começando pela nossa paz e pela nossa vida. A única solução possível é a compreensão.
Mas não é nada fácil compreender a realidade quando estamos loucos, e é exatamente isso o que os joguinhos malditos fazem conosco. Nos tornam irracionais. As espertinhas nos arrastam para o terreno da irracionalidade, porque é justamente ali onde elas imperam. É no terreno do não racional que as espertinhas se movem com desenvoltura. No terreno das emoções loucas, temos imensa dificuldade para pensar e entender. No turbilhão das emoções caóticas ficamos vulneráveis, fato que as favorece. Então somos arrastados para todos os lados. O turbilhão emocional turva a mente. À medida que um homem envelhece, deve precaver-se contra o ódio resultante de suas experiências dolorosas com as mulheres. Caso contrário, este ódio irá devorá-lo. Precisará transcender sentimentos baixos e desprezíveis, porém poderosos. Tudo na natureza se desenvolve na dualidade e as mulheres não são diferentes. Possuem um lado bom e um lado mau. O lado bom encanta e o lado mau enfeitiça. Deixar-se arrastar pelo magnetismo de um ou outro lado é expor-se à destruição pelo lado contrário. Em situações de derrota, nem sempre me parece conveniente procurar a mulher para dizer-lhe tudo o que está entalado na garganta, mas algumas vezes sim. Às vezes, a melhor forma de atingi-la é não dizer nada, isolá-la para sempre, deixando-a na dúvida perpétua. Não se trata de combater o ódio com o ódio, mas de prevenir-se para proteger-se. E defender-se é um direito justo e legítimo. Um simples olhar, frio, penetrante e direto, muitas vezes pode comunicar muito mais do que centenas de palavras. Em toda guerra há dois lados e a guerra da paixão não é diferente. Do nosso lado, estão as mulheres sinceras, que não enganam e não lançam mão de artimanhas egoístas para serem amadas. Do outro lado estão as insinceras, que tentam roubar o nosso amor por meios desonestos. Aquelas que tentam nos enganar optam pelo lado inimigo e se colocam voluntariamente na linha do fogo. É uma guerra que não gostaríamos de combater, pois não é nada saudável, mas da qual não nos é permitido fugir. Nenhum homem consegue se furtar a esta guerra sentimental, as mulheres não permitem que ninguém fuja, não dão chance alguma. Resta-nos como solução somente sabotar, boicotar, tirar as bases. Desarticulamos a guerra quando ficamos fora do alcance, quando nos tornamos inacessíveis ao entendimento por parte do outro lado. O único meio que conheço de consegui-lo é conquistando um estado interior de desprendimento total, algo que apenas poucos conseguem. Entrar no jogo oscilatório de amor e ódio é o pior que podemos fazer. Não devemos odiar o inimigo, e sim compreender o estado em que se encontra. Se combatemos, é somente porque somos obrigados e não porque gostemos ou porque nos dê prazer. Não há graça alguma em viver no inferno. Para trapacear, a espertinha necessita conhecer nossos sentimentos para se orientar. Quando nos desprendemos completamente, somos capazes de impedir que nossos sentimentos sejam sondados,